Eu já vi muita gente sofrer por causa desse tipo de coisa aqui dentro do Revit, não conseguir cortar alguns elementos. Então eu vou mostrar como você pode fazer por conta própria, mas também vou te dar a opção de baixar uma família que faz o corte automático dos elementos para você. Então imagina que você tenha, por exemplo, um telhado, mas que a tua parede ela vá na diagonal. Tá vendo como é que é? E você colocou essas telhas, inclusive é uma telha do plugin que a gente utiliza, ensina a utilizar, mas ela está sobrando. A gente precisa cortar uma parte dessas telhas para ficar alinhado com o nosso projeto. Ou então que você queira fazer algo desse tipo, você tem ali uma fachada e quer fazer, por exemplo, essa parte desse friso. Aí você pode perguntar, Thiago, tem a ferramenta de friso na própria parede lá do Revit, mas muitas vezes você quer cortar a parte da laje também, ou de uma viga estrutural, enfim, sei lá, o que você modelou no Revit, e muitas vezes é difícil de ficar cortando esses elementos, de juntar. Eu vou te mostrar como que é simples você fazer aqui dentro, tá? É muito tranquilo que você utilize uma das famílias que vai estar de brinde, tá? Esse template ele é gratuito também. Antes de continuar e te mostrar como é que você pode fazer isso, quero te mostrar aqui, se você ainda não conhece o plugin Revit Models, tem uma aba que você instala, ó, tá aqui em cima no teu Revit, você clica em famílias e você tem acesso ali a milhares de famílias e algumas centenas de projetos também, ó, já tem 6.284 itens, fora os materiais, que já tem 1.600 materiais. Então você entra aqui, escolhe o item que você quer, clica para baixar e começa a fazer o download. Vamos fazer o teste aqui em algum desses itens. Por exemplo, vamos pegar esse item aqui que é para brinquedoteca, por exemplo. Você vai fazer um projeto lá infantil, você tem inúmeros. Aqui tem todas as categorias que você imaginar. Tem interiores, tem a parte elétrica, hidráulica, a parte estrutural, a parte de barracões, a parte de projetos decorativos. Então você encontra tudo que você precisa. Vou soltar ele aqui em qualquer ponto. Poderia também soltar no plano de trabalho, né? O plano de trabalho está alinhado lá em cima, então deixa eu colocar num térreo só para demonstrar para você essa família. Vamos lá para o 3D, rapidinho, já vai acabar o jabá, a propaganda, né? É bem rápido mesmo, mas para quem não tem vai valer muito a pena. Então olha a qualidade desses elementos. Deixa eu colocar aqui no modo de realista para você enxergar bem coloridinho, saber que já vai com as texturas também. Então é muito bacana esse tipo de elemento. Se você não tem o plugin Revit Models, você clica no botão de saiba mais e conheça, porque são milhares e dezenas de categorias, ó, poltronas, playground, até playground pet. Olha que bacana, isso aqui foi um pedido do usuário. Falou, Thiago, eu estou fazendo um projeto de um playground para cachorro e gato. Você pode modelar a sua família? A gente foi lá e modelou 20 famílias para playground pet, playground, tem tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar tá aqui dentro. Clica no link para conhecer se você ainda não conhece. Então vamos lá. Chega de jabá, chega de propaganda e vamos agora para o nosso tutorial. Deixa eu mostrar de novo aqui os elementos da maneira que está para a gente continuar. Então vamos lá. O que acontece? Você sempre tem que ter uma base para você colar essa família que eu te mostrar, e também te mostro depois como é que você pode criar esse elemento na mão, sabe? Você tipo criar uma extrusão de vazio também para fazer o corte. Aqui eu tenho um telhado de base, deixa eu isolar ele com HI. Fiz um telhado bem fininho só para servir para me colar na face aquelas telhas metálicas realistas e colar na face também essa família que eu vou mostrar para vocês. Depois mostro também uma simulação de como é que você poderia fazer esse tipo de corte em fachada. Então aqui no Revit eu vou lá na aba de arquitetura, componente, essa família que se chama cortar. Eu tenho o cortar retangular, deixa eu soltar ela aqui. E tem o cortar circular também. E depois você pode também criar esse cortar. Deixa eu colocar na face aqui. Olha como é que ele ficou. Só vou aqui em arquitetura, definir, selecionar um plano. Vou clicar na face desse plano. E a gente pode vir soltando. Ó, se eu aperto espaço, ela gira para um lado, gira para o outro. Posso colocar no plano de trabalho. Enfim, você vai trabalhar o elemento da forma que você precisar e também te mostra como é que você personaliza isso aqui para o corte. Ela é uma família de corte, ela tem alguns parâmetros que você pode mudar o lado 1, pode mudar o lado 2, pode mudar o início do corte, por exemplo, para -2, para ele ficar grandão lá para baixo, e o final do corte como 2 positivo, por exemplo. Então essa família basicamente é isso, você seleciona lá em modificar, pega a opção de cortar, clica no que você quer cortar, clica na família e ela faz o corte.
E você ainda tem a opção de não marcar essas linhas, ó. Então vou dar um Ctrl Z para ficar bem visível aqui. Tá vendo que tem uma linha preta? Essa linha pode te incomodar em algum momento. Então se você seleciona essa família, você vem aqui para baixo, tem a opção aqui de desmarcar ou linhas visíveis. Linhas visíveis é muito interessante que ela fique visível para você saber o que você está cortando, certo? Então vamos lá, vamos na prática mostrar como é que corta essas telhas, que também é uma dúvida já dos alunos. Então vou pegar a família de corte retangular mesmo, vou olhar da superior, só que antes é bem importante isso, você vir em arquitetura, definir, selecionar um plano, você clica em cima da face do plano que você quer. Se você vir aqui em exibir, por exemplo, você já vê que o plano está definido justamente na face do telhado. Eu coloquei esse fundo azulzão aqui só para destacar os elementos, tá? Mas para você entender que você tem que definir o teu plano de trabalho na face que você está trabalhando. E agora vou inclusive olhar da superior. Pego de novo em arquitetura componente, o cortar retangular. E um macete é você passando o mouse aqui na ponta, você pode apertar espaço que ele vai girando. Então o que eu faço? Eu vou colocar bem no cantinho aqui que eu já sei que vai ajudar. Apertei espaço, né, para vir girando, está na posição que eu quero, eu solto. Olha a posição que ficou. Certo? O que eu vou mudar? Vou mudar o lado de 40 centímetros, vou colocar, por exemplo, 12 metros para vir até o final. O lado 1 vou colocar, sei lá, 6 metros para ele ficar grandão. O início do corte eu coloco em -1 e o final do corte 1. Porque eu quero que ele passe bastante para ficar bem didático aqui para você. Ó. Então defini onde está o meu vazio. Vou aqui reinicializar para mostrar as telhas. E agora é um pouquinho chato, mas é bem rápido também. Ó. Você vai modificar, clica em cortar, clica na telha, clica no vazio. Clica na telha, clica no vazio. Na telha vazio, você vai indo assim. Você vai cortando o elemento. É legal que você pode cortar qualquer coisa com isso, tá? Ah, Thiago, poderia ter, ó, tá vendo que ficou um pedaço lá da telha sem cortar ainda? O que eu faço aqui? Simplesmente eu poderia arrastar esse meu elemento, né? Só vou fazer o quê? Dar um HH aqui para mim conseguir visualizar. MV de mover, pego desse ponto da linha e levo aqui mais ou menos retinho, ó. Só para ficar dessa forma, e aí eu teria cortado todo o meu elemento, tá? Seleciono o vazio, desmarco o linhas visíveis e olha lá a mágica. Poderia inclusive, se eu quiser nesse ponto, deletar esse telhado base que só serviu de referência, né? Ó, eu poderia deletar o telhado base também. É lógico que as minhas paredes estavam acompanhando ao telhado, né? Por isso que modificou ali. Você pode usar a estratégia que você quiser. Eu estou mostrando como é que você pode cortar qualquer elemento dessa forma, tá? Tiago, tem uma outra maneira de cortar? Eu não quero ficar usando essa família. Eu quero, de repente, fazer uma modelagem de vazio. Tem algumas vantagens, desvantagens. Mas o que a gente pode fazer? Ó, aqui arquitetura, componente, modelar no local. Vou escolher aqui, por exemplo, modelos genéricos. Então, ok. Deixa eu só reinicializar os elementos. E nesse ponto, eu vou precisar reinicializar. Mas eu só quero que você entenda muito rapidamente. Ó, formas de vazio, extrusão de vazio. Vou fazer aqui de forma aleatória, só para você entender o que eu quero dizer. Olha lá, o início da extrusão -1 e o final 1 positivo, confirmo. Agora poderia vir aqui cortar, selecionar o vazio e pegar, por exemplo, o meu telhado. Ó, eu já consegui cortar o telhado. Só que tem algumas dificuldades que às vezes a gente não consegue fazer. Se eu concluir o modelo aqui, o que ele vai falar? Falar, você tem só uma forma de vazio que não está cortando nada e por isso você tem que excluir esse elemento. Então é por isso que eu gosto tanto daquela família de vazio. Mas você poderia modelar um componente dessa forma para que ele fosse cortado. Para você cortar de forma personalizada os teus elementos aqui. Então, sei lá, se eu entrar aqui dentro, vamos fazer só um teste para vocês verem. Criar uma extrusão normal aqui no canto, só para a gente ter um elemento de sólido, né? Nas propriedades aqui, eu posso aqui, ó, cortar, manter a orientação da anotação, vou deixar do jeito que está. E vou concluir o modelo para mim ver ó, ele não deixa, quando o elemento de vazio não corta nada, você não consegue concluir esse modelo. Então se eu vir aqui em modificar, cortar, por que ele não está deixando eu pegar a telha? Ó? Ele não me deixa eu pegar a telha da família para mim cortar esse elemento de vazio. Eu consigo cortar o telhado. Ó. O telhado eu sei que eu consigo cortar. Se eu concluir o modelo e vir em cortar, pegar essa telha e pegar isso aqui, ele também não me deixa. Ó. Os elementos não efetuam intersecção.
eu sei que o vazio, ele efetua a intersecção sim, que a gente tinha criado. Então você tem maneiras de criar o teu elemento de vazio como componente no local, mas você tem algumas complicações que podem surgir, como essa, por exemplo, que eu te mostrei. Certo? Vamos dar alguns Ctrl Z aqui, para voltar o elemento de vazio cortado. Deixa eu reinicializar. Mais algumas vezes, olha lá como é que está. E também quero mostrar um outro detalhe bem legal. Você pode selecionar essa família aqui, ó, vir na opção de edição de família. Você vai entrar dentro da edição dessa família. Você pode vir, por exemplo, no nível de referência. Aqui onde tem esse retângulo, você vem em editar a extrusão e você pode criar um formato. Imagina que você já saiba as medidas que você tem para o teu elemento. Tá? Você sabe que vai ser essa medida, mas você quer criar aqui algo desse tipo, por exemplo, né? Bem louco para você entender. Então você confirma no verde, olha como é que ela está, vai no 3D para dar uma olhada, né? O elemento de vazio ficou um acabamento arredondado e esse acabamento aqui não acompanhou, mas não tem problema. Eu vou salvar com outro nome da família, o nome de teste 1, 2. E vou carregar no projeto só para você entender como que também às vezes é fácil você editar essa família. Colocar no plano de trabalho aqui em qualquer elemento, vou lá no 3D para visualizar. Então, jogo aquela família na face que eu desejo e agora eu poderia cortar, ó, modificar, cortar, pego a telha, pego o vazio. Olha o que ele fez. É isso que eu quero mostrar para você. Eu quero ser didático aqui, não quero enrolar muito na aula. Mas o que eu quero dizer para você é que você pode editar essa família para o formato que você precisa. Então você entra na edição da família, seleciona aqui a extrusão de vazio, vem editar e você pode até ignorar esse ponto aqui se você não quiser. Ó. Vamos supor que você faça algo, sei lá, bem louco aqui dessa forma. Vai lá e carrega no projeto. Vou substituir a versão existente e ela vai estar aqui em algum momento ela estará. Se a gente vir aqui CM para pegar ela, ó, teste 1, 2, solto ela na face. Ela está por aqui, vou lá em cortar. Clico na telha e vou clicar no elemento. Olha o que ele fez. É lógico que ele cortou aqui fora. Por que ele cortou aqui fora, Thiago? Vou cortar essa outra aqui também. Ó. Cortou aqui fora porque o elemento eu fiz todo bugado lá para o lado de fora, né? Eu não fiz centralizado. Mas o que eu quero dizer para você é que você pode ter uma versatilidade com esse tipo de elemento para fazer os recortes que você precisa. Isso aqui pode ser um auxiliar caso você tenha tendo algum problema na modelagem de componente no local e alguma família não está deixando você cortar. Então você usa dessa maneira. Certo? Tiago, como é que seria, por exemplo, numa fachada? Uma fachada é até mais simples. Eu tenho um projeto aqui de exemplo. Deixa eu entrar nele aqui. Você sempre defina o teu plano de trabalho para você olhar de frente. Então você vai à arquitetura, definir, selecionar um plano. Escolha aqui a face. Ó. Se não tiver a opção de selecionar um plano, você clica em definir. Vem aqui em selecionar um plano, dá um OK, clica aqui nessa parte da frente. Vou pegar lá o componente, pega a família de cortar, retangular ou quadrado, aí você pode soltar ela aqui. Eu já sei que o lado 2 vai ter que ter 2,85, se eu não me engano, e o lado 1, 10 centímetros. Vou fazer um recorte de 10 centímetros, olhando da frontal a L para alinhar. Clico naquela linha do topo, aperto o Tab, clico aqui para pegar lá em cima. Então imagina que é isso que eu queira cortar. Tiago, você quer cortar quanto de profundidade? Então, o início do corte, eu vou colocar menos 0,03, se for 3 centímetros, por exemplo. Olha como é que ficou ali. Certo? Aí, modificar, cortar, clico na parede, clico no vazio e está recortado. Selecionando o vazio, desmarco linhas visíveis e olha como é que está. Mas o friso faz isso, Thiago. Mas o que ele não faz? Por exemplo, para você entender, tá? Vou lá na planta baixa e vou fazer um piso. Vou colocar esse piso a 1 metro de altura, só para você entender. Vamos para o 3D para você ver, confirmo no verde. Olha, eu tenho um piso. Muitas vezes você tem um piso, você tem uma laje, você quer cortar também. Aí você começa já a ter complicações com o elemento de friso do Revit, por exemplo, de parede, né? Aqui seria muito simples, ó. Modificar, cortar, pego o piso e pego o elemento de vazio. Pronto, já cortou. Cortou o elemento também. É lógico que aqui está um por cima do outro, só para exemplificar. Então você tem essa especificação e você poderia, por exemplo, seleciono esse item, CS para criar similar, vou colocar na face, posso soltar ele aqui, por exemplo. Ó. É lógico que quando ele não está com as linhas visíveis, fica mais difícil de visualizar. Agora eu estou visualizando. Então imagina que você queira, por algum motivo,
unir daqui para cá, para você criar o elemento como se fosse um LED indo para o outro lado. Modificar, cortar, seleciono a parede, seleciono o vazio, seleciono a outra parede, seleciono o outro vazio. Essa é a grande vantagem de usar esse tipo de família, porque você pode cortar vários elementos ao mesmo tempo. Então, olha como é que ficou lá o recorte, né? Eu não gostei da profundidade. Você seleciona esse item e muda a profundidade. Em vez de 3 centímetros, vou colocar 7 para exagerar, para você ver. Olha como é que cortou mais até o fundo. Então isso aqui, você pode vir colocando na face o elemento. CM, para mim criar lá. Às vezes eu quero colocar na laje, eu posso olhar de baixo e solto esse elemento aqui. Aí só precisaria configurar para mostrar a linha para ver o que está acontecendo. E muitas vezes a gente vai ocultar parte do projeto para a gente conseguir olhar de baixo aqui também. Ó. CM, eu habilito a linha visível para me visualizar. Olha lá, soltei ela da forma que ela está. Posso modificar, posso cortar, posso fazer o que eu quiser aqui com esses elementos. Então uma aula que ficou até mais grande do que eu esperaria, mas é uma aula para destravar o teu dedo. Sabe aquela coisa que você fica, meu Deus, eu quero cortar um elemento. No Revit às vezes é difícil porque existem vínculos, tem toda uma questão da tecnologia BIM aqui, não é um arrasta e solta, não é uma massinha de modelar. Então você muitas vezes precisa criar elementos, é bem legal que você faça da maneira correta e que esse tipo de recurso te ajude. Beleza? Se você não tem ainda o plugin Revit Mods, você já sabe, você clica aqui na descrição do vídeo para conhecer o plugin Revit Mods e aproveitar e agilizar os teus processos dentro do Revit. Um abraço, até o próximo tutorial.